Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, vamos acompanhar agora os últimos momentos do santo que nós estamos seguindo a vida aqui, São João Bosco. E é sempre triste, né, para nós que ficamos aqui nesse Vale de Lágrimas, acompanhar a morte de um santo, né? A gente tem que sempre lembrar, como a gente reza na oração das primas, que preciosa na presença do Senhor é a morte de seus santos, né? Hoje também é dia de São José Cafasso, o Dom Cafasso, né, que tanto protegeu, né, ajudou São João Bosco na obra dele, né? Dom Cafasso foi aquele padre, né, que São João Bosco menino viu na porta da igreja, quando eles estavam fazendo, os meninos estavam fazendo aqueles malabarismos, São João Bosco estava fazendo aqueles malabarismos, e o menino foi conversar, né, com o padre Cafasso. E depois ele se tornou um grande protetor do São João Bosco. Hoje o martirológio menciona o santo São José Cafasso, que foi canonizado por Pio XII. Então, mais um companheiro de São João Bosco no céu, né? No começo de dezembro, então eu estou na página 162, no último parágrafo da página. No começo de dezembro, teve de renunciar a celebrar a missa. Apoiava-se no altar e não tinha mais forças para voltar-se e abençoar. Rezavam-na por ele, comungava como simples fiel. No entanto, no dia 6, fez-se ainda levar até Nossa Senhora Auxiliadora para abraçar os novos missionários de partida para o Equador. Salesianos, né? Que iam para o Equador. Não viveria muito. Era um adeus a toda a sua vida. No dia imediato, avisado por um sonho, Monsenhor Cagliero desembarcava em Turim. O Monsenhor Cagliero foi aquele que foi para a Argentina, né, fundar a missão dos Salesianos. Este, após uma queda de cavalo, complicada com febre maligna, ouvira uma voz aflita, murmurando-lhe: deves assistir à morte de Dom Bosco. Apressa-te. Então Dom Cagliero também era dado aos sonhos, né, reveladores. E partiu. Trazia para o mestre um presente precioso, uma pequena e ingênua indiazinha que se queria educar em casa de suas religiosas. Era a homenagem das terras infiéis que a ele deviam a luz da verdade. No dia 8, o santo tomou uma última refeição no refeitório em homenagem ao bispo de Liège, Monsenhor Dutrelu, um dos seus maiores amigos. Mais alguns passeios e nunca mais saiu. Não cessou, porém, de receber.
Neste corpo esgotado, extenuado, a inteligência e o coração sobressaíam tão claros, tão vivos e viçosos como na juventude. O camponês, o padre, o humanista e até o prestidigitador estavam presentes nas suas recordações e mostravam suas habilidades com maravilhosa espontaneidade. Uma palavra para cada um, sempre justa, cheia de caridade e sentimento. Nada esqueceu com relação aos outros. Por todos e por tudo se interessava. Colocar-se no lugar dos outros é o segredo do gênio e da santidade. No dia 17 de dezembro, 30 dos alunos maiores apresentaram-se para a confissão, como era hábito. A fraqueza de Dom Bosco quase o impedia de atendê-los, mas ainda assim consentiu. Sim, fazei-os entrar. É a última vez. Compreendei. É preciso que entrem. Deu-lhes um último conselho no secreto sacramento, uma derradeira palavra de amor. Rezavam, jejuavam e choravam por ele em todas as partes do mundo. Suplicavam sua cura a Deus. Mas Dom Bosco, dessa vez, não pedia o restabelecimento. Só pensava em ter um bom fim. Eis tudo. Nada mais poderia fazer na terra pelos filhos. Iria em breve ajudá-los no paraíso. No dia 24 de dezembro, levaram-lhe o viático. Mudaram-no para o quarto da galeria. A comunhão seria dada pelo padre Giacomelli, que eu conhecera no seminário, mas este foi substituído pelo bispo missionário, o querido Cagliero. Quando este entrou com o cibório na mão, disse: ajudai-me vós todos, disse o santo, humildemente, a bem receber o meu Deus. Arrastar-se-ia mais um mês, paralítico de todos os membros. Teria ainda uma melhora que aproveitaria para renovar as exortações aos filhos. Orai, orai, avante, coragem, progredindo sempre. É o que ele falou aos seus filhos, né? Aconselhava a seus filhos que rogassem a Santíssima Virgem para permanecerem castos, que recebesse o corpo de Jesus para se reforçarem. Pedira outrora a Maria Santíssima 1000 lugares para os salesianos, depois 10.000 e finalmente 100.000. Ela o concedeu e ele ainda queria mais. Diga a meus filhos que eu os espero todos. No dia 29 de janeiro de 1988, festa de São Francisco de Sales, não havia mais lindo dia, Dom Bosco caiu num torpor que prenunciava morte próxima. Parecia delirar, mas com voz fraca ainda murmurava conselhos, confortos e orações.
Quando soou o ângelus da tarde, disse Viva Maria, e em seguida seus lábios fecharam-se. Dom Rua, pelo amanhecer, reuniu os religiosos que desfilaram no quarto, depois os estudantes e, por fim, os aprendizes. Ajoelhavam e beijavam-lhe a mão. A agonia começava. Dom Rua inclinou-se sobre o agonizante. Estamos aqui, Dom Bosco, disse-lhe. Perdoai-nos qualquer aborrecimento que tenhamos lhe causado, e dignai-vos abençoar-nos em sinal de perdão. Tomou a mão inerte, levantou-a e desenhou o sinal da cruz, pronunciando as palavras rituais. Depois soou o ângelus. Os assistentes recitaram-no chorando. Dom Bosco estava nos últimos estertores. O ruído cessara. Deu ainda 3 suspiros em honra de Jesus, Maria e José, que oravam por ele, e em honra das 3 santíssimas pessoas. Os lábios imobilizaram-se. Foi tudo. Colocaram-no primeiro revestido dos paramentos, sentado na poltrona onde havia escutado tanta alma aflita, no corredor da galeria, cujas janelas dão para o pátio. E novamente os filhos desfilaram. Depois, na mesma posição, com a estola a sobrepeliz, o barrete, o crucifixo entre as mãos, na pequena igreja de São Francisco de Sales, o primeiro santuário que mandou edificar. A cidade inteira, em prantos, veio render homenagens a seus despojos. Nunca se vira tanta afluência a Valdocco. Aristocratas, burgueses, comerciantes, operários, mendigos, funcionários públicos, enfim, todo o povo. À tarde, o padre Francesia falou-lhes em seu nome, entre o altar e o confessionário, onde sempre pregava. Os funerais realizaram-se no dia 2 de fevereiro, em Maria Auxiliadora. E a pedra fechou-se na casa de Valsalice, sobre a cova que eu esperava. Luto nacional e luto universal, ao qual o corpo da igreja e até mesmo sua alma se associaram. Não restava uma só moeda no cofre para alimentar milhares de bocas, às quais até então nada havia faltado. Então essa aí é a descrição sumária, né, do Henri Guéon, bonita, poética, né, emocionante, da morte do padre João, né, que morreu famoso no mundo inteiro, né? Na Europa, na América, na Ásia, tal como São João Maria Vianney também, né? Morreu famoso no mundo inteiro.
E muitos santos não morrem assim, né? É raro até um santo morrer tão famoso, né? Desaparecido Dom Bosco, de que iria viver sua obra, material e espiritualmente? Com que e em que se apoiar? Tudo havia perdido na terra. Ele era a pedra angular, a chave da abóbada e o cimento de sua obra, que só se mantinha de pé pela santidade. Pouco importava que a obra salesiana se houvesse disseminado por toda a terra, que apoiasse casas e missões, inúmeros religiosos e cooperadores leigos, se estes não tinham forças para satisfazer as exigências que Dom Bosco se impusera e sonhara impor aos filhos. Uma obra fundada sobre autoridade tem algumas probabilidades de duração, pois a autoridade é transmitida, desce do grande ao pequeno, na ordem hierárquica, cada qual usando o poder para manter na ordem o subordinado. Mas a obra fundada sobre a liberdade só poderia engendrar, humanamente falando, a anarquia. Tal era, no entanto, a obra de Dom Bosco. Tinha à frente uma alma de criança e recusava-se a constrangê-la. O colégio, para ele, era o contrário de uma caserna, o contrário de uma prisão. Era o lugar escolhido, arejado, vivo, onde deveriam desabrochar as almas simultaneamente com os corpos. O mínimo de disciplina nas aulas, a liberdade integral assim que terminasse, a liberdade zelada, observada, dirigida e aos poucos domesticada. O mestre deveria aproximar-se de cada criança, interessar-se pelo que lhe dissesse respeito, por sua família, seu trabalho, seus prazeres. Deveria ganhar a confiança e afeição, sua confiança e afeição, e aproveitar-se disto para inculcar-lhe delicadamente a noção do bem e do mal, o desejo do melhor, o horror ao pecado, o gosto e a necessidade da oração. Que principalmente a oração e a fé em Deus, a noção de sua altíssima presença, não fossem reservadas para certas horas e lugares. A oração da noite deveria ser feita fora da igreja, para que aprendesse a rezar em toda parte. Não deveriam enfadar as crianças com sermões. Estes deveriam ser curtos e imaginativos, familiares, segundo a evolução de cada uma. A palavra da noite, antes de se deitarem, reuniria os alunos no saguão e duraria 2 ou 3 minutos. Isso foi sempre um costume de Dom Bosco, né? A palavra da noite. Então duraria 2 ou 3 minutos, não mais. Seria um jogo entre jogos, igualmente feliz e alegre. Quando o mestre participa com igual desenvoltura no jogo dos meninos, estes também compartilham com igual boa vontade do pequeno sermão do mestre. Este poderá fazer advertências durante o dia a propósito disto ou daquilo,
será atendido e terão prazer em ouvi-lo, como se o exemplo ou a parábola contada alegremente fizesse parte do jogo. Estabelecer a vida dos meninos, tendo como base a alegria, partindo do amor. O amor a Deus seguiria o amor ao mestre. Não iriam em bando ao confessionário, nem em fila à comunhão. Quem quisesse confessar-se ou comungar teria liberdade de fazê-lo, mas não forçariam ninguém. Caberia ao mestre, com conselhos, orientar o menino rebelde. Se este se conduzisse mal, só seria punido em último recurso, sem humilhação nem violência, e o primeiro castigo seria a mágoa causada ao mestre, e que este procuraria demonstrar. Sem dúvida, esse castigo só se tornava eficaz se ele amar verdadeiramente o mestre. Por isso, um mestre deve fazer-se amar. Aqui o Henri Guion está dando o fundamento, né, do método pedagógico de Dom Bosco. Né? Se encontrasse no meio do rebanho uma ovelha contaminada, ele a eliminaria jeitosamente, sem alarde, sob pretexto justificável que seria fácil encontrar. Sim, a liberdade no amor. O amor, freio da liberdade, defende a virtude, a alegria. Mas como se pode supor que neste bando desenfreado o amor teria sempre o lugar adequado e que todos os corações a ele se entregariam? Seja, haveria insucessos, mas era preciso, pelo menos, conquistar o maior número. Dom Bosco aproximava-se, lia nas almas, e estas sentiam o olhar. Esse menino que sempre o evitava, que não mais comparecia à confissão, tinha certamente alguma coisa que o condenava. Como todos estendiam a mão para o santo, exceto justamente este, era a dele que o santo segurava, fitando-o longamente. Estás pálido hoje, dizia sorrindo. Por que estás pálido? Eu, Dom Bosco? Sim, meu filho. Não tens boa aparência. Há algo que não está bom. Pois bem, vá brincar. Se o menino estivesse com alguma doença incurável, deixaria o patronato. E se não deixasse, certamente iria à noite bater à porta de Dom Bosco, timidamente, e este indicaria, antes mesmo que o menino abrisse a boca, uma a uma, todas as faltas escondidas. Ele as conheceria. Ora, isso não é tão difícil com um santo. Um homem que não se permitiu durante a vida ativa senão um máximo de 5 horas de sono, que se punha de joelhos ao saltar da cama e rezava profundamente durante 1 hora, e em seguida, tomando a pena, meditava sobre as necessidades de seus meninos, da sua obra e de toda a igreja, enquanto todos ainda dormiam, que descia ao confessionário e orientava, com algumas palavras, a conduta de uma 30 de almas, que celebrava a missa sem pressa e sem lentidão, pois o tempo era contado, e tinha de prestar contas a Deus, que tomava parte no pátio em todos os jogos turbulentos, apertava todas as mãos que lhe eram estendidas, examinava todas as fisionomias,
Conhecia a todos. Achava uma palavra para cada um. Gracejava e ria, e até compartilhava dos jogos, a despeito de sua idade. Que engolia rapidamente a xícara de café com leite e depois concedia audiência, no quarto, a todas as misérias, a todas as reclamações externas. Isto durante toda a manhã. Que chegava atrasado à mesa e durante o almoço instruía e confortava a comunidade reunida, e era assediado na sobremesa pela curiosidade implacável do ruidoso bando de moleques, que se permitia novamente 1 hora de colóquio com Deus e depois se entregava à correspondência e respondia 100 a 200 cartas enviadas, respostas circunstanciadas, caritativas, de um homem que nada sabia negar, que logo após corria a cidade e subia vários pavimentos, pedindo esmolas aos ricos para distribuir aos mais infelizes. Discutia com os arquitetos, com o governador, com o bispo, sem um só instante perder a paciência, que regressava novamente para o jantar e recebia o relato de todos os auxiliares, e depois se demorava com os meninos, que, como pela manhã, invadiam o refeitório. A palavra da noite terminava o dia, acompanhada de um cântico alegre. Ainda algumas audiências reservadas, visitas de alguns tímidos no quarto, professores, cooperadores, e já se aproximava de meia-noite. Mas talvez Dom Bosco ainda fosse escrever, ou talvez o sono fosse crivado de sonhos que o agitavam fortemente e lhe insinuavam novos deveres. Durante 19 horas no mínimo, ficaria em comunhão com Deus, pois a oração não se interrompia e presidia todos os seus atos. Quanto mais agia, mais rezava. Nele, os 2 mandamentos se imiscuíam e se confundiam. Não se dedicava à alma. Todas as tendências eram para Deus e para o próximo. Aqui nós vemos outro exemplo, além de São João Maria Vianney, né, daquela articulação que é o assunto principal da alma de todo apostolado, né, que nós lemos na Quaresma, entre as obras de Deus e o Deus das obras, né? Alguém que se dedica à obra externa e se mantém em união íntima com Deus, né? Esse também era São João Bosco, né? Além de São João Maria Vianney. Tal era um dia de Dom Bosco. Segundo o padre Alfred, há 360 dias num ano e Dom Bosco viveu esse gênero de vida durante mais de 45 anos. Por esse preço, a obra firmou-se. Mas uma vez desaparecido o santo, seriam necessários novos santos. E haveria outros. Ele os faria. Pois a santidade, o inteiro desprendimento e a coabitação permanente com as almas eram as colunas de sua obra e precisavam durar. Podemos responder aos céticos que a sua obra ainda dura. Ela estende e se amplia, atingindo a África, as Índias, a China e o Japão. Igual seiva de amor, corre em todos os ramos, nas filhas como nos filhos. Já produziu outros bem-aventurados e santos, né?
Eu estava pensando em fazer aqui uma observação sobre como que foi a decadência dos salesianos, né? Mas enfim, a gente sabe que tudo decaiu na igreja, né? E não era. E os salesianos não poderiam ser exceção, né? Infelizmente. Tudo decaiu na igreja a partir do Concílio Vaticano II, né? E os salesianos, enfim, também decaíram, né? Hoje não é nem uma pálida imagem do que foram, né? Os prédios ainda estão, né, lá, né? Mas a seiva espiritual já os abandonou, né? Mas enfim, vamos visitar os pátios, os pórticos, as salas de aula, as oficinas, as duas igrejas e teatro. Misturemo-nos na animada multidão dos meninos e admiremos esses jovens mestres que se dedicam dia e noite a eles e os elevam à vida do espírito, participando das maiores exigências de sua vida. Se o povo soubesse, com certeza, que é estimado por aqueles que rezam, como se recusaria ele próprio a rezar? Será acaso difícil amar os irmãos, dando-lhes uma prova, quando o coração está cheio de amor de Deus? O desabrochar da pessoa humana no amor ao próximo é a grande lição de Dom Bosco. O pequeno vaqueiro, o pequeno acrobata, o pequeno catequista tornou-se o apóstolo incontestável dos tempos modernos. São José Catolengo, considerando sua pobre batina, já lhe dissera outrora que precisaria de uma mais sólida, pois muita gente se penduraria nela. Todos os fiéis hoje se agarram a seu manto de glória. Foi proclamado bem-aventurado no dia 2 de junho de 1929 pelo Papa Pio XI, e ainda professor, havia visitado o oratório e previsto a importância da obra de São João Bosco. Sim, um novo São João. Então, 29, né? Ele morreu em 1888, 41 anos depois da morte, né? Ele foi beatificado, né, por Pio XI. No dia 1º de abril de 34, a canonização solene do bem-aventurado consagrava-lhe o poder de intercessão junto de Deus e de Maria. 5 anos depois, 46 anos depois da morte, né? Que era mais ou menos o que a igreja demorava, né? Mais ou menos 50 anos para a canonização. Isso antigamente, né? Hoje tudo mudou. Então vamos passar aqui a última seção do capítulo, curtinha, na descrição final aqui. Acabo, mas tenho a impressão de não haver cumprido minha tarefa. Isso é o autor, Henri Guémon, falando, né? Torná-lo amado, tanto como merece, revivendo-o tal como foi.
Quando revejo mentalmente cenários que fizeram parte de sua vida, eu o sinto tão presente que temo havê-lo traído, entregando ao leitor sua sombra e não seu ser. Os 4 cômodos tão modestos que com o corredor em forma de galeria formam como que a proa de um navio de pedra que ele conduzia no combate pela caridade. Um no qual recebeu Domingos Sávio e os votos de Miguel Roa. Outro em que reuniu, no desabrochar da sua obra, tesouros espirituais, projetos, dores, confidências, vocações, curas de corpo e de alma, orações, visitas ao céu. Outro onde morreu, e mais outro onde cada dia, na alvorada de Deus, nascia em suas mãos. E a galeria toda banhada de sol, donde vigiava os meninos. A videira da parede, a caveira, o mapa-mundi, as relíquias preciosas de um de seus grandes modelos, um outro original, entre aspas, São Felipe Neri, perto do velho sofá e da secretaria, e a cama de ferro, os livros e todas as velhas lembranças que um pequeno museu guarda. O Henri Guéon está, então, visitando mentalmente aqui, né, esses pequenos aposentos, né, que fizeram parte da história significativa da vida dos salesianos, né, de São João Bosco. As vestimentas usadas, mas sempre limpas, os paramentos sacerdotais, as avelãs acinzentadas que multiplicou, o altar encostado na parede, em frente ao qual o surpreendera um dia, extasiado e suspenso da terra, né, em levitação, né? Não é um livro, mas um filme que reclama a memória de Dom Bosco. Um grande filme popular, cheio de aventuras, jogos, sonhos, milagres, com prados e vinhedos, subúrbios sórdidos, alcovas vergonhosas, todas as misérias das almas das crianças abandonadas, a perversidade nativa, e sobre isso tudo o grande e puro sopro da alegria, saindo do peito de um pequeno camponês, varrendo todos os miasmas. Conhece o filme bolchevista que se intitula O Caminho da Vida? Vagabundos apanhados na rua acham a felicidade e a paz na mística do trabalho. Ferramentas num tabernáculo, eis seu fim, seu Deus, e diante dele se prosternam. Mostram-nos isto. Por quanto tempo isto os contentará? São João Bosco ou O Caminho da Bondade? É o título que propõe. A Henri Guéon aqui está sonhando com um filme sobre São João Bosco, né? E está citando aqui um outro filme bolchevista, né? Comunista, que adora o trabalho, né? Então, São João Bosco ou O Caminho da Bondade é o título que proponho. Os mesmos vagabundos do filme bolchevista, né? A mesma decadência,
uma mão estendida também, e uma voz que lhes lembra a santa lei do trabalho, mas são a mão e a voz de um homem de oração, que sabe pôr em seus lugares as coisas da terra. Deporiam as ferramentas na igreja, ao pé do altar, a fim de que o verdadeiro Deus se dignasse a juntá-las, as do carpinteiro José, manejadas pelo menino Jesus. O trabalho não é em si um fim capaz de assegurar a paz e a felicidade entre os homens, mesmo que a justiça do mundo lhes desse tudo o que fosse devido. Como essa justiça o conseguiria sem assistência do amor em toda a plenitude? Ora, o amor humano é avaro. No tabernáculo diante do qual João Bosco ajoelhava os aprendizes, a eterna bondade resplandecia. A chama que nele ardia e com a qual aquecia os seus irmãos só foi maravilhosamente ardente, ativa e caritativa, porque era tirada inteiramente da bondade eterna de Deus, tal como apregou seu Filho. Deixai vir a mim as criancinhas. A mim, disse o Salvador. E ninguém pode tomar seu lugar se não fala em seu nome e se não imita suas virtudes. Paris, 6 de fevereiro de 1935. Foi a data que o Henri Guéon terminou o livro. Fevereiro de 35 foi praticamente foi menos de um ano depois da canonização de São João Bosco, que Henri Guéon terminou o livro, né? Tá certo? Aqui, como última imagem, né, que o Henri Guéon nos deixa, aqui a Aline tá assim, a Aline tá postando aqui o corpo, né? São João Bosco, incorrupto. O Henri Guéon nos deixa aqui uma comparação muito interessante, né? Entre a perspectiva bolchevista, comunista, e a perspectiva de São João Bosco, né? E hoje nós podemos comparar essas duas perspectivas muito plenamente, né? Porque hoje há uma preocupação comunista com os tais meninos de rua. Tá certo? No Brasil, há um excesso de preocupação e uma falta enorme de metodologia para tratar com esses tais meninos de rua, né? Os meninos de rua foram idolatrizados, nem sei se existe essa palavra, idolatrados, né? Pela esquerda, né? Pelos comunistas, que propõem várias formas de tratar isto, né? Todas voltadas para o trabalho. Olha que coisa interessante, né? Nunca para a salvação da alma. Nunca. Nós queremos, por exemplo, ensinar balé para os meninos de rua, ensinar
ensinar uma profissão para os meninos de rua, ensinar qualquer coisa. É claro, eles só ensinam coisas que não tem nada a ver com nada, né? Eles não ensinam carpintaria, eles não ensinam marcenaria. Estou falando no geral, né? Pode ser que um ou outro lugar faça isso. Mas é tudo para o trabalho. Tudo para o trabalho. Tá? Então, o que acontece? É exatamente esse filme bolchevista que ele cita aqui, O Caminho da Vida. Mas não tem absolutamente nenhuma preocupação na conversão desses meninos. Claro, não podia ter. Comunista vai converter. Não. E o pior, né? E o pior. Isso se espalha até para os trabalhos, digamos assim, da igreja, né? Cuja preocupação na conversão é muito tênue, né? É muito tímida, tá certo? Como todos os trabalhos hoje em dia, né? E assim, se procura salvar o menino de uma condição de miséria e fazê-lo produtivo para o sistema econômico, né? Mas nunca converter a sua alma. Isso é uma sutileza que existe em todo o trabalho, né? Eu já comentei com vocês em outras oportunidades essas associações Provida, que são associações que são normalmente mistura de católico com protestante, com tudo o mais, né? É uma característica do tal novo apostolado, né? É uma característica, por exemplo, do trabalho de hoje, vá lá, uma santa da igreja, né? Ai de nós. Por exemplo, a característica do trabalho da Madre Teresa de Calcutá, né? Que tinha só a preocupação com a miséria econômica, né? E não com a miséria da alma, certo? Então, precisamos apenas salvar o homem da pobreza, tá? A pobreza. E não salvar a alma do homem. Esse é o verdadeiro desvirtuamento do trabalho apostólico e que seduz muita gente, né? Muitos de nós são seduzidos por esse trabalho puramente material, né? Sem nenhuma seiva espiritual. Então, se há um exemplo a ser seguido, que hoje praticamente foi esquecido, é o exemplo desse santo, né? São João Bosco. Tudo o que ele fazia externamente era estratégia. Era estratégia de conversão das almas. Tudo, todos os métodos, tudo. O método pedagógico, tudo em São João Bosco é estratégia para a salvação da alma. Se essa estratégia, né, rendeu frutos materiais, e rendeu muitos, para os meninos, isso era apenas um efeito colateral do trabalho de São João Bosco. O efeito maior, a grande obra de São João Bosco era a conversão dos meninos, era a salvação das almas, né? São João Bosco tem um sonho relatado que ele é levado à porta do inferno e ele vê as almas entrando, né, no inferno. Ele está acompanhado por um guia, né? E ele vê as almas entrando no inferno e muito rápidas. Elas entram no inferno muito ansiosas por entrar, né? E ele fica admirado com aquilo, mas o que mais o choca, o que mais o entristece, né,
é que ele vê a alma, ele vê algumas almas dos meninos dele entrando no inferno, não é? O que significa, de certa forma, o fracasso do trabalho dele, né? E isso o impacta muito, né? Então toda a preocupação de São João Bosco, toda aquela multidão de estratégia que ele vai desenvolver ao longo da vida, né? Os jogos, as brincadeiras, o jeito de tratar com os meninos, é tudo estratégia para levar as almas para o céu e não para o inferno, né? Tá certo? Então, nós perdemos essa seiva, né? A igreja perdeu essa seiva, né? Nós ficamos comunistas nesse sentido, né? De que nós só nos preocupamos com a pobreza material, né? E a gente tem que sempre lembrar que Nosso Senhor falou, né? Pobres vocês sempre terão entre vocês, né? E isso é da condição humana, né? Então, São João Bosco, para além dos métodos educacionais, que podem ser, obviamente, muito úteis, para além de todas as coisas que ele criou, né, para cativar os meninos, tudo foi sempre ordenado e coordenado pelo amor que ele tinha às almas que ele tinha que salvar, né? Todo o trabalho de São João Bosco foi coordenado por isto. O resto são estratégias de um santo, de um grande homem culto, de um gênio humano, né? Mas coordenado por essa santa missão, que hoje, infelizmente, se perdeu, mesmo dentro da igreja. Enfim, é o mundo que a gente tem que viver, é o que Deus quer que a gente viva, né? A Aline fala aqui: o senhor nos falava ontem sobre esses monges, padres, freiras sendo formados no modernismo. Não há mais preocupação com as almas. Acabou, né? A igreja se naturalizou e se sente muito bem no mundo. Ela não tem outras preocupações. Infelizmente, há raras exceções. Estou falando de um modo geral, né? E por isso é tão refrescante, é tão importante, né, que a gente frequente essas leituras sobre a vida desses santos, né? Nós vimos com o padre Vianney, né? Um pároco simples, muitas vezes tido como ignorante, mas que tinha também a preocupação central de salvação das almas, né? E aqui um grande educador, um grande um homem preocupadíssimo com os meninos de rua, mas não porque os meninos de rua eram pobres, não por causa da miséria dos meninos de rua, é por causa da salvação das almas dos meninos de rua, né? São João Bosco, ele certamente não estava preocupado que depois que o menino passasse no oratório, ele fosse um grande empresário, um cara que estava pro resto da vida salvo da miséria, da pobreza econômica. Não, ele estava preocupado em que esse menino fosse um católico, constituísse uma família católica e vivesse uma vida católica e morresse como católico, né? Podia ser na miséria, podia ser numa condição um pouco melhor, podia ser inclusive rico, que muitos foram os meninos do oratório que tiveram sucesso financeiro, enfim, que depois ajudaram inclusive a obra de São João Bosco, né? Mas esse não era o fim, né? Esse não era o fim. E essa última comparação do Henri Guéon foi muito boa, né? Que muitas vezes a gente é enganado, né, por essa obra comunista, da preocupação, né? Os comunistas têm muita preocupação com os meninos de rua, com a pobreza. Eles tentam até, inclusive, nos dissuadir
de fazer uma caridade pessoal, porque o Estado fará essa caridade para nós. O Estado vai ser caridoso. Aí a gente vê como é que é o Estado comunista, quantas pessoas ele mata, etc, etc. Né? Então, São João Bosco é um antídoto para isso. Né? A vida dele, toda ela, é um antídoto para essa visão que nós, infelizmente, vemos em toda a sociedade, inclusive na igreja. Né? Certo? Então, terminamos aqui mais uma biografia. E a Aline diz assim: sim, alimentação boa para nós, essas leituras fazem-nos ter pelo menos esperanças de nossos filhos terem uma boa criação. Muitíssimo obrigado pela dedicação. Bom, eu é que agradeço vocês a oportunidade de fazer essas leituras, né, mais amplas assim. Sem vocês eu não faria isso. Né? Então, eu agradeço muitíssimo a vocês. E a próxima leitura começará assim que os livros chegarem, né? Para vocês, que é a vida. Também nós vamos continuar no Henri Guéon, né? Leremos os 3 livros que são traduzidos para o português desse grande biógrafo de Santos, né? O Henri Guéon, que é o livro da Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino de Jesus e da Sagrada Face. Certo? Assim que chegar, eu anuncio o início da leitura. Tenham todos um santo dia, certo? Deus lhes pague pela paciência e vocês ficarem aqui me ouvindo, tá certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José Cafasso, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.